Nós vamos continuar nossa série de mensagens falando sobre o retorno do Senhor Jesus Cristo, no texto de Apocalipse. Como nós falamos, o texto de Apocalipse, em geral, é um texto complicado, talvez difícil de se pregar. Ele é muito melhor trabalhado em um estudo da escola bíblica dominical, porque você ter mais tempo para explicar cada um dos pontos. Em mensagem, normalmente você não costuma ouvir muitas igrejas ou muitos pastores pregando em Apocalipse. No entanto, é necessário esta pregação. E como vocês sabem, pelo menos uma vez no ano eu trago uma mensagem de Apocalipse dentro desse trecho, entre do 19 até o 22. E desta vez eu decidi fazer esta série de mensagem que vai do 19 até o 22. E hoje nós estaremos expondo, estudando, lendo, aplicando em nossas vidas o capítulo 20, tá? Mas antes, até para esclarecer alguns irmãos, e eu gostei das perguntas que foram me enviadas durante a semana, a teologia, antes de entrar na mensagem, ela é uma ciência, tá? E como ciência, ela precisa ter um método, e ela tem um método, principalmente um método para a interpretação. Nós aqui na igreja e os nossos pregadores, os meninos que pregam juntamente comigo aqui na igreja, nós seguimos um método de interpretação da Bíblia, que é o gramático histórico, com uma ênfase na interpretação literal. E o que isso quer dizer? Que nós lemos o texto da palavra de Deus, buscamos entender o contexto em que foi escrito, por que o autor escreveu daquela forma, daquela maneira, por isso que é histórico, por que ele quis dizer aquelas palavras e o que significou o texto bíblico para as pessoas que ouviram naquela época. E fazemos então, depois de uma exegese, a hermenêutica, nós transportamos o texto bíblico para a aplicação à nossa realidade. Isso, claro, dentro de um contexto maior que é toda a palavra de Deus. E nós partimos do princípio literal, ou seja, aquilo que nós lemos é literal, é aquilo que o texto realmente quer dizer, a menos que a própria palavra de Deus nos mostre que aquilo é simbólico, por exemplo. Então, utilizando deste método e também, claro, de estudos com outros teólogos, é que nós trazemos esta mensagem dentro de Apocalipse. Não é algo assim, pastor, de onde foi que tu tirou isso? Né? Não é algo assim, de onde foi que tu arrancou esse negócio de Apocalipse, a sua interpretação de Apocalipse? Segue um método, segue estudo de outros teólogos que com certeza se debruçaram muito mais do que eu no texto bíblico da palavra de Deus, e eu creio que essa interpretação que eu tenho, que eu trago aqui para vocês, é uma interpretação boa do livro de Apocalipse, tá bom? Então, só para um esclarecimento, porque me perguntaram, pastor, de onde foi que tu tirou isso? Tá, um esclarecimento sobre essa questão. Nós vimos no domingo passado, na mensagem, no capítulo 19, que o mundo estava caminhando para o seu final. E o final do mundo, quando o mundo vai se acabar, e vai chegar esse tempo, começa exatamente nos 7 anos, no primeiro ano, onde o anticristo ele vai reinar neste mundo. Nós vimos no domingo passado que a igreja será arrebatada antes destes 7 anos. Estes 7 anos vai ser um tempo onde o anticristo vai ter o governo mundial. Cremos que haverá uma única moeda no mundo, ele vai ter o poder dos exércitos deste mundo, das nações, sobre o seu governo. Mas nós vimos que no capítulo 19 nos mostrou isso, que ao final dos 7 anos, Jesus Cristo irá retornar. E Jesus Cristo não vem sozinho, Jesus Cristo vem com a sua igreja, com aquela igreja que foi arrebatada. E nós vimos que Jesus ele vem, o exército da terra, juntamente com o anticristo, com o falso profeta, eles se colocam para lutar contra o Senhor Jesus Cristo, mas a palavra de Deus não nos diz que houve uma guerra ou uma batalha, embora chamemos de a batalha do Armagedon, mas não houve uma batalha.
Porque Jesus Cristo veio e aquele exército, aqueles generais, aqueles presidentes, aquela multidão de pessoas que foram guerrear contra o Senhor Jesus Cristo, foram derrotadas. E a Bíblia deixa bem clara que o anticristo, o falso profeta, eles foram jogados no lago de fogo e enxofre. As outras pessoas apenas tiveram suas mortes decretadas. E depois disso é o que vai seguir o capítulo 20, porque foi exatamente assim que acabou o capítulo 19. E agora nós vamos para o capítulo 20. Leia comigo Apocalipse 20, do 1 ao 6. Depois daquele episódio do capítulo 19, onde Jesus Cristo retorna, onde os exércitos inimigos são derrotados, onde o anticristo é jogado no lago de fogo e enxofre, o capítulo 1, o versículo 1 do capítulo 20 começa assim: Vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, e fechou e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que se terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Versículo 4. Vi tronos, em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa, nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Versículo 5. O restante dos mortos não voltou a viver até que se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Versículo 6. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Tá? Vamos ler até aqui, mas nós vamos ler todo o capítulo 20 hoje ainda. Irmãos, imagine um mundo onde ele é dominado pela justiça, pela bondade, onde não há injustiça. Há um tribunal, e esse tribunal, tudo o que ele determina, tudo o que ele julga é verdade, é íntegro. Não haverá, imagine um mundo onde não haverá desigualdade na questão de justiça. Imagine um mundo onde a verdade, a retidão permeia todos os aspectos da vida, inclusive a relação interpessoal entre as pessoas. No comércio, na educação, no governo, tudo funciona perfeitamente. Imagine um mundo onde há uma paz completa, ou seja, não há guerra, onde as pessoas têm boa saúde, tanto que as pessoas que vivem, por exemplo, 100 anos, elas viveram pouco, ainda são jovens. Imagine um mundo onde a maldição ela é removida, onde a natureza ela é restaurada, parecido com aquilo que houve no Jardim do Éden, onde a paz reina até mesmo no reino animal, onde o lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará junto com o cabrito, o bezerro e o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e uma criança pequena irá guiar esses animais. Imagine um mundo governado por um governante que é perfeito, e não apenas perfeito, ele é glorioso. Ele vai tratar com o pecado de uma forma firme. O pecado será reduzido a níveis baixíssimos. Falando sobre isso, imagine
Talvez, você ouvindo essa descrição, você talvez possa pensar, o pastor está descrevendo uma utopia, um sonho de um mundo. Mas, meus irmãos, essa descrição que eu dei para vocês é de algo que irá acontecer no futuro, o que nós chamamos de reino milenar do Senhor Jesus Cristo. É um período de 1000 anos que o Senhor Jesus irá reinar soberano sobre este mundo. No texto que nós lemos agora, de Apocalipse 20, de 1 a 6, depois que Jesus Cristo derrotou seus inimigos e ele prendeu o diabo por um período de 1000 anos, você vê a palavra 1000 anos sendo repetida 6 vezes, mostrando esse período que vai acontecer na terra, o milênio, como nós falamos. Será um momento em que o Rei Jesus Cristo estará visivelmente aqui nesta terra, habitará nesta terra, juntamente com a sua igreja, porque, como vocês viram no domingo passado, nós retornamos com o Senhor Jesus Cristo, isso por um período de 1000 anos. Isaías, descrevendo este momento em Isaías 11, do 6 ao 9, ele vai dizer exatamente o que eu falei: o lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o bode, o bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão juntos, e uma criança vai guiá-los. A vaca se alimentará com o urso, seus filhos se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra, a criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Zacarias, capítulo 14, versículo 9, ele vai dizer: o Senhor será rei de toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor, e o seu nome será um único nome. Existem outros textos, mas a nossa finalidade aqui é mostrar que este reino milenar, ele vai acontecer. Logo após esta batalha, como chamamos batalha do Armagedon, Jesus irá governar este mundo durante 1000 anos. E cremos que é exatamente esse tempo literal que Deus nos dá. Existem alguns que dizem que esse tempo de 1000 anos é apenas simbólico. Para Deus, 1000 anos é como se fosse um dia, então é um tempo simbólico. Mas eu não entendo assim, meus irmãos. Eu entendo que esse tempo, sim, é um tempo de 1000 anos literal que Deus nos deu. Até porque, se o autor de Apocalipse quisesse que esse tempo fosse um tempo simbólico ou não, ele iria dizer sobre isso, porque nós vemos que João, quando ele fala sobre números em Apocalipse, basicamente João, ele fala de números não simbólicos, de números literais. Se ele quisesse usar um número simbólico, ele poderia usar, como ele usou em Apocalipse 19, 16, ele disse 200 milhões para se especificar um número muito grande. Ou então em Apocalipse 5, 11, ele disse milhares de milhares, milhões de milhões. Ou em Apocalipse 7, 9, que ele falou um número incalculável. Mas nós vemos como se fosse uma regra em Apocalipse, que os números que ele coloca são números literais. Por exemplo, quando ele vai falar dos 144 mil que serão enviados, é um número literal, porque serão 12 mil de cada tribo. São 12 tribos, tu faz as contas aí, 12 mil vezes 12. 144 mil é um número literal. Quando ele vai falar sobre as igrejas, sobre os selos, sobre as trombetas, sobre as taças, é um número literal, são 7. As 7 igrejas, e foi enviado carta às 7 igrejas. Os 7 selos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, foram abertos. Quando ele vai falar em Apocalipse 16, 13, dos 3 espíritos imundos, de fato, são os 3 espíritos imundos que aparecem. Quando ele vai falar sobre as 12 apóstolos, sobre as 12 tribos, ele literalmente está fazendo menção ao número 12. Então, eu creio que é altamente duvidoso qualquer número simbólico
repetindo, por exemplo, 6 vezes em 6 versículos. Por isso, meus irmãos, eu creio sim, que haverá um momento na história, onde Jesus Cristo retornará e Ele vai reinar durante 1000 anos. Bom, como eu falei, não é meu propósito trazer um estudo aqui, mas eu quero enfatizar isso, porque nós, igreja, nós estaremos aqui nesse momento, reinando com o Senhor durante esses 1000 anos. O livro de Apocalipse, como eu falei domingo passado, ele foi escrito para nos alegrar. Vocês sabiam disso? Nós lemos isso. Os versículos 1, 2 e 3 enfatizam isso, é para nos deixar felizes. Agora imagina, meus irmãos, que naquela época que João recebeu a revelação de Jesus, a igreja estava sendo perseguida pelo exército romano. Os apóstolos já haviam todos sido mortos, incluindo Pedro, incluindo Paulo, só tinha João vivo naquele momento. Mas aí eles recebem o livro de Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo. É como se Jesus estivesse dizendo para aquelas pessoas: não se preocupem, eu sou maior do que este mundo. Ainda que vocês morram, vocês vão viver e vocês reinarão comigo. É a mesma mensagem para nós hoje, meus irmãos. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela pode ser perseguida por este mundo, mas no final ela será vitoriosa. Nós seremos vitoriosos. Por quê? Porque o nosso Jesus Cristo já é vencedor. Esse mundo, ele pode desprezar a mensagem da cruz, ele pode zombar de Cristo, ele pode fazer especial de Natal, colocando Jesus Cristo como um prostituto, como um homossexual, brincando com a nossa fé. Podem gritar que Deus não existe, mas no final, Cristo se levantará vitorioso, reinando sobre todas as nações, e a sua igreja gloriosa também reinará. Agora, tem algo que com certeza nos chama a atenção nos versículos que nós lemos, em especial nos versículos de 1 a 3, que a grande serpente, o dragão, a grande serpente, o diabo, Satanás, foi acorrentado durante esse período de 1000 anos. E a pergunta aqui é: por que prender o diabo durante esses 1000 anos? Para entender isso, precisamos entender quem é Satanás. A palavra Satanás é uma transliteração de Satã, que significa o opositor, o acusador. E Jesus chama o diabo de homicida, de mentiroso, lá em João 8:44, mas talvez uma boa descrição de Satanás seja 1 Pedro 5:8, que descreve ele como o nosso adversário. Então, se você entende isso, o acusador, o adversário, o mentiroso, o enganador, ele será preso durante estes 1000 anos. A sua obra maligna irá cessar. Ele estará preso, ele não pode mais mentir, ele não pode mais enganar, ele não será mais adversário, porque ele estará preso. O Deus deste mundo, como Paulo fala em 2 Coríntios 4:4, o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora habita nos filhos da desobediência, conforme Efésios 2:2, será removido da terra. E essa é a etapa final da preparação do reino milenar do Senhor Jesus Cristo. A remoção de Satanás, das suas hortes demoníacas, permitindo assim Cristo reinar sem oposição, sem inimigos neste mundo. Ele não irá enganar as pessoas. E como nós vimos no capítulo 4 e 6, enfatiza que nesse reino milenar, onde o diabo estará preso, nós estaremos reinando com o Senhor Jesus. No versículo 6, nos constitui reinos e sacerdotes para servir a Deus e Pai. A Ele seja a glória e o poder para todos sempre. Confirmando assim o que Jesus falou em Apocalipse 2, lá no 26 e o 27, que diz: aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, eu darei autoridade sobre as nações.
confirmando também o que Paulo diz em 1 Coríntios 6:2, vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Nós estaremos julgando o mundo. Nós estaremos como juízes neste mundo durante o reino milenar do Senhor Jesus Cristo. É por isso, meus irmãos, que nós somos forasteiros aqui. O nosso reino não é daqui. Aqui, como eu falei, podemos ser perseguidos, caluniados, desprezados. Podemos ficar, por que essas pessoas agem desta forma? Mas nosso reino não é deste mundo. No final, Deus nos exaltará. A igreja estará reinando com o Senhor Jesus durante esses 1000 anos, que é um tempo, como eu já falei, de prosperidade, de justiça social, de paz, de felicidade. Satanás estará preso. Isaías 65:20 diz: nunca mais haverá nela uma criança que viva poucos dias e um idoso que não complete os seus anos de idade. Quem morrer aos 100 anos ainda será jovem, e quem não chegar aos 100 será maldito. Tamanha será a prosperidade neste período. Como eu falei, alguém pode perguntar, mas pastor, quem serão estes que reinarão com o Senhor Jesus? Como eu falei, a igreja, mas também o pessoal do Antigo Testamento que creram na promessa pela fé. E também aqueles que morreram durante aquele período dos 7 anos de tribulação, porque eles serão ressuscitados. No versículo 4 diz: e que não adoraram a besta, nem sua imagem, nem receberam um sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Gente, todos, sem nenhuma exceção, ninguém dos que creem pela fé no Senhor Jesus Cristo será esquecido. Todos irão ressuscitar. E essa é a primeira ressurreição, como nós lemos. Ou seja, se é a primeira, também tem a segunda. A segunda ressurreição, João ele dá um gostinho do que seria essa segunda ressurreição. No versículo 5, ele diz: ainda há aqueles que não tornarão a viver até terminar os 1000 anos. Mas já adianto para vocês, eu vou falar hoje ainda, que esses que não ressuscitaram na primeira ressurreição, que ainda vão ressuscitar, são aqueles que não creram no Senhor Jesus Cristo. A primeira ressurreição é dada aos salvos no Senhor Jesus, que creram pela fé na palavra da verdade, no evangelho da salvação. No versículo 6 diz: bem-aventurado, felizes os santos, aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Ele 1000 anos. Está falando de nós aqui, está falando de mim aqui. Feliz sou eu, porque eu creio e eu sei que tenho crido, estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Ele está dizendo aqui: feliz é você, feliz somos nós que vamos participar desta primeira ressurreição. O poder da segunda morte não nos alcança, e seremos sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinaremos com Ele 1000 anos. É uma palavra de felicidade, de alegria para nós, meus irmãos. Mas para aqueles que não creem no Senhor Jesus Cristo, devem ficar aterrorizados. E nós já vamos dizer o porquê devem ficar aterrorizados. Antes de chegar lá, João, ele nos leva para o momento último da humanidade. O final dos 1000 anos, quando se encerram os 1000 anos, e é exatamente aqui que a humanidade vai se acabar, que essa terra vai passar. Vamos ler Apocalipse 20, do 7 ao 10. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão, e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha.
seu número é como a areia do mar. As nações marcharão por toda a superfície da terra e cercarão o acampamento dos santos, a cidade amada. Mas um fogo desce do céu e os devorou. Desceu do céu e os devorou. 10. O diabo que as enganava foi lançado num lago de fogo que arde com enxofre, onde já havia sido lançado a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Após os 1000 anos de paz, de justiça, de prosperidade, Jesus Cristo reinando, o diabo novamente é solto. E podemos nos perguntar por que ele foi solto? Bom, podemos mostrar aqui alguns motivos. Primeiro, nos mostrar e nos revelar que por mais que o diabo esteja preso durante 1000 anos, o seu caráter mau continuará a reinar. Ele será sempre um opositor ao Senhor Jesus Cristo e à verdade. Não apenas isso, ele continuará com o poder de enganar. Também nos revela que as nações, os homens não regenerados, não convertidos, não mudam. Embora toda a terra esteja sobre o governo do Senhor Jesus Cristo, embora as pessoas vejam o Senhor Jesus Cristo e elas vão saber que é Jesus Cristo que está ali, embora elas estejam experimentando a bondade, a justiça, a retidão, eles estejam experimentando um mundo maravilhoso, ainda assim, elas obedecem a Jesus Cristo por medo e não por amor. E quando Satanás é liberto dos 1000 anos, é revelada a intenção das nações, a intenção do coração dos homens, porque ele vai nos 4 cantos da terra, e ele junta uma multidão de pessoas, para guerrear contra o Senhor Jesus Cristo, os seus santos. João vê um número tão grande de pessoas, porque tu imagina, um mundo onde se a pessoa morrer com 100 anos, morreu jovem, as pessoas vão continuar tendo filhos. Então imagina a população nesse planeta Terra. Mas o diabo vai juntar uma população que João, ele diz assim, porque ele está vendo a visão, então ele descreve, é tanta gente que é como se fosse a areia do mar, eu não consigo contar o número dessa multidão, e são pessoas que ouviram a voz do diabo, estão indo derrotar o Senhor Jesus Cristo, nos revelando que a pecaminosidade, a natureza do homem, que por si só jamais conseguirá se salvar, mesmo nas melhores condições, que é a condição do milênio. O homem falhou, na melhor condição possível, no jardim do Éden, Adão falhou. O homem falhou sobre a lei no Antigo Testamento, o homem falhou sobre a graça, a misericórdia de Deus, que é o que nós temos agora. O homem vai falhar durante o milênio, como Tiago bem diz em Tiago 1,14, cada um, porém, é tentado pela sua própria cobiça, pelo seu próprio desejo pecaminoso. Quando a humanidade viu a oportunidade de, lembra de Salmos 2? Arranque de mim suas algemas. Quando a humanidade viu a oportunidade, olha, tem alguém que também é poderoso, arranque de nós as algemas, queremos ficar livre do jugo do Senhor Jesus Cristo, e partiram para guerrear contra Jesus. Só que, no capítulo 9, a Bíblia não brinca com isso, a Bíblia não mostra um cenário de guerra, não há uma batalha aqui, apenas um fogo desce do céu e consome aquela multidão como a areia do mar. O que se segue no capítulo 10 é que o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre. Só um detalhe aqui, irmão, você que está me ouvindo. Alguém pode dizer assim, coitados, foram enganados.
Mas a Bíblia não trabalha dessa forma. Se ela entende, a palavra de Deus nos mostra, se você é enganado pelo próprio comichão do teu coração, pelo comichão dos teus ouvidos, pela tua própria natureza pecadora, não regenerada. Então você não é inocente. Essas pessoas, os últimos habitantes da terra, não foram enganados simplesmente pelo diabo, eles já queriam aquilo. E a Bíblia descreve que a besta e disse que o diabo foi jogado no lago de fogo e enxofre, onde a besta e o falso profeta já estavam lá, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Isso aqui é importante, porque tem uma teologia aí que vem junto com um tal de teologia progressista, que estão dizendo assim, gente, o inferno, ele não é bem assim como dizem. O inferno é a aniquilação, ou seja, você vai para o inferno, mas você vai ser aniquilado, você vai deixar de sumir. Mas o que a Bíblia diz? Que os primeiros a serem jogados no lago de fogo e enxofre, que esse é o final mesmo, eles serão atormentados para todo o sempre. Todo o sempre. Nós ainda vamos falar sobre o inferno nesta mensagem. Mas aqui nesse ponto é o fim do mundo mesmo. Porque olha só o que diz nos versículos de 11 a 15. Depois que aconteceu tudo isso, o fogo vindo da parte de Deus devorou tudo. João no capítulo 11 ele vê. Depois viu um grande trono branco, e aquele que nele estava assentado, a terra e o céu fugiram da sua presença. Não vai mais existir terra, não vai mais existir céu, só vai existir os mortos, como nós vamos ver, e o grande trono branco, onde Jesus Cristo está assentado. E diz, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos, outros livros foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados, de acordo com os que tinham feito, segundo os que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e o monte e o Hades entregaram os mortos que neles haviam. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha sido feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Em toda a Bíblia, talvez esse trecho seja o mais forte. Quem não foi encontrado no livro da vida é lançado no lago de fogo. Eu lendo agora, eu fiquei pensando em pessoas da minha casa, da minha família. Na minha casa não, mas parente. Que se eles não encontrarem a salvação em Cristo Jesus, isso aqui é sobre eles. Serão lançados no lago de fogo e enxofre. Mas deixa eu vir aqui. Bom, a descrição aqui é de um julgamento. A pergunta, quem será julgado aqui? Com certeza não serão julgados os salvos, os que creram em Jesus, porque eles participaram da primeira ressurreição. Eles já estão com Jesus Cristo. Eles já estão nos céus, na vida eterna. Nós vamos falar sobre isso no domingo que vem, capítulo 21. E depois no capítulo 22. Aqui está falando sobre aqueles que não creram no Senhor Jesus Cristo. E aqui não é um julgamento para dizer quem vai ser salvo ou quem não vai ser. Aqui é um julgamento de sentença. Apenas a sentença vai ser dada. É um momento de condenação, esta segunda ressurreição. E no versículo 11, João vê um trono surgindo, um grande trono, que descreve a majestade e a autoridade de quem está sentado nesse trono, que é o Senhor Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores.
Mas aqui você precisa entender que esse trono sobre o qual Jesus Cristo está assentado é um trono de julgamento, não é um trono de salvação, é um trono de julgamento para condenação. A sentença vai ser dada. A descrição de ser um trono branco, colaborando com toda a Bíblia, significa, vem mostrar a santidade, a retidão e a pureza. Trata-se de um trono santo, do julgamento de Deus contra todos os pecados e pecadores. Nesse trono, preste atenção, nesse trono não há graça, nesse trono não há misericórdia, nesse trono não há esperança. O descrente, aquele que não creu, que teve a vida, você que está aqui, que tem essa oportunidade de crer no Senhor Jesus Cristo, se você não crer, e a morte chegar, você vai ser arrastado até este momento, onde o grande trono branco vai surgir na sua frente, e você vai receber o julgamento de Jesus Cristo, sem nenhuma diminuição. Parece pesado dizer não há graça, não há misericórdia, não há esperança, mas isto é a verdade, meus irmãos. Por que tu acha que há missionários pregando? Por que tu acha que é uma igreja que prega o evangelho? Por que tu acha que teu pai, a tua mãe, ou teu marido, tua esposa te chama para vir para a igreja, fala o evangelho para você? Porque ela entende, esta pessoa entende, que se você não crer nesta vida, no Senhor Jesus Cristo, só é lhe dado uma chance, que é enquanto você estiver vivo, porque depois da morte, é apenas a condenação. João diz que esse trono ele é grande. O pecador, aquele que nunca creu no Senhor Jesus Cristo, aquele que viveu sua vida conforme o seu coração pecaminoso, estará diante deste grande trono. Meus irmãos, e eu penso que naquele momento, este pecador vai perceber a sua insignificância, a inutilidade da sua vida, das suas vaidades, dos seus desejos, da sua soberba, achando que podia viver a sua vida sem Deus, ignorando a mensagem do evangelho, muitas vezes até, talvez, brincando com os cristãos. Agora estarão aqui, e a Bíblia descreve que eles estarão vendo esse grande trono branco, onde Jesus Cristo estará assentado, onde o universo some, o universo vai sumir quando esse trono aparecer, ou seja, estará apenas os bilhões de pecadores, e o Senhor Jesus Cristo, não haverá mais nada, não haverá distração. Em João 5:22 é dito que, e também, o Pai ninguém julga, mas Deus deu ao Filho todo o juízo, Jesus Cristo estará julgando. Não será aquele carpinteiro, não será o manso e humilde Jesus, não será aquele Salvador que morreu na cruz, não será o bom pastor, não será Jesus o Cristo, será Jesus o justo juiz que estará ali, e eu estou enfatizando isso, para que você entenda a seriedade do que está sendo pregado agora. Quem estiver nesse momento, as pessoas que estiverem neste momento, não poderão clamar por misericórdia, não poderão dizer, agora eu creio, agora eu quero mudar de vida, agora me perdoa, agora eu quero perdão dos meus pecados, porque foi lhe dado a vida toda para se arrepender. E Jesus vai cumprir o que ele havia dito para Nicodemos em João 3. Aquele que não crê no Filho unigênito do Pai, já está condenado. Irmãos, no versículo 12, João diz que chama essas pessoas de os mortos.
os mortos. É interessante notar que João, ele não usa essa palavra mortos para os crentes que ressuscitaram. João não chama eles de mortos. Por quê? Eu creio que ele utiliza essa expressão para deixar claro para os ouvintes, para quem está lendo o livro das Revelações, é que a condição de mortos destas pessoas não é simplesmente porque elas morreram, porque de fato morreram, mas porque de fato elas estavam mortas para Deus. Lembra de Efésios 2? Mortos em delitos e pecados, essa era a condição. Se a pessoa não for vivificada pelo Senhor Jesus Cristo, é a condição de mortos. João vê esses mortos, que não tinham prazer ou interesse por Deus, prontos para receber a sentença. E aqui, irmãos, vai um alerta para nós, porque nós podemos pensar assim: Senhor, obrigado, porque eu creio em Ti. Obrigado, Senhor, porque eu vou participar da primeira ressurreição. Obrigado, Senhor, porque eu vou ser arrebatado. Podemos ficar felizes com isso, e é para ficar feliz mesmo. Mas, irmãos, talvez no teu trabalho, o teu melhor amigo talvez que você considere no teu trabalho, ou alguém da tua casa, esteja na categoria de mortos. Então, para olharmos para o Apocalipse, não é apenas para olhar e dizer: Senhor, vem, Jesus, estou pronto para ir para o céu. Mas também para olharmos ao nosso redor, para pessoas que também precisam crer no Senhor Jesus Cristo. E aí eu pergunto, quantas vezes você já falou do Evangelho para alguém? Quantas vezes você já levou alguém a ouvir a palavra de salvação? O evangelismo, ele se mostra urgente, porque nós não sabemos o dia e a hora que tudo isso vai acontecer. Ou também, nós não sabemos quando aquela pessoa próxima de nós será a última vez que ela vai respirar neste mundo. João diz que esses mortos eram grandes e pequenos, e a questão aqui de ser mortos e pequenos, não é a questão de ser adulto ou criança, mas estes que estarão diante do trono do Senhor Jesus Cristo, serão ricos e pobres, homens e mulheres, sábios e ignorantes, grandes pecadores que adoram o diabo e até mataram crianças em nome do diabo. Mas também terão aqueles que disseram: a minha vida é correta, nunca matei, nunca roubei, faço o que é bom, sou uma pessoa boa. Pergunta para as pessoas ao meu redor, eu sou uma pessoa boa. É para aqueles que dizem assim: eu vou para a igreja, eu estou lá sempre, eu faço oração, quando eu estou limpando a minha casa, eu coloco lá, worship. Quando eu estou no carro, eu coloco as músicas. Eu não sou um pecador grande não, sou um pecador pequenininho. Mas a questão aqui, meu irmão, não é a questão se você é um grande ou um pequeno pecador. É o que Romanos 10:9 diz: se com a tua boca confessar que Jesus Cristo é o Senhor, e creres em teu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É a questão de conversão. É a questão de verdadeiramente deixar a sua vida para trás para viver uma nova vida em Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e é isso que vai fazer a diferença. Porque no meio dessa multidão dos mortos estarão aqueles que estiveram dentro da igreja, que gastaram tempo ouvindo música, ouvindo uma pregação como esta. A questão é que, se não crer verdadeiramente, se não mudar de vida, se não entregar tudo o que você é para Jesus Cristo o Senhor, se você não renunciar às suas paixões, você estará de pé diante do trono, e não tem como fugir, não tem como ignorar. Se não crer, estará aqui. E talvez, gente,
seja bem cansativo ouvir um sermão de 40 minutos, 45 minutos, que geralmente eu prego isso aí. Ou for o Gustavo, 50. Talvez seja bem cansativo vir para uma oração dia de terça, escola bíblica dominical. Seja bem cansativo ser cristão, sabe? Talvez eu pensar mais no meu prazer agora, afinal a vida é curta, seja mais vantajoso. Talvez seja melhor estar jogando um videogame, seja melhor estar no Instagram, assistir a um filme, um dorama, né? Talvez seja melhor, ao invés de vir para a igreja, ou lendo a Bíblia, estar comendo, né? Que aí é coisa boa, né? Mas talvez milhares de coisas seja melhor do que servir a Deus, do que entregar sua vida ao Senhor, do que se dedicar à leitura da Bíblia, à oração. Mas aqui, irmãos, presta atenção, aqui não vai ter distração, só vai ter o grande trono branco, aquela multidão de pessoas mortas, sem Cristo. Elas estarão olhando unicamente para o Cristo. E nesse momento, eu creio que elas vão se dar conta, justamente, de que aí está o Senhor, aqui está a salvação, mas infelizmente, ali não é um momento de arrependimento, como eu falei, é um momento de condenação. Os livros, eles serão abertos. Deixa eu começar falando, tem 2 livros que são abertos aqui, né? Sobre o livro da vida. O livro da vida é um livro daqueles que tem escrito o nome daqueles que creram no Senhor Jesus Cristo. E eu penso, meus irmãos, que esse livro da vida ele é aberto, e eu penso que ele vai ser lido. Mas eu fico imaginando aquela multidão, e vai começar pelo primeiro nome. E o primeiro nome vai ser dito. Antônio Sidney de Souza Araújo, é o meu nome. E não vai ter ninguém lá dizendo sou eu, porque o Antônio Sidney de Souza Araújo está nos céus, na vida eterna. Vai ser lido cada um dos nomes no livro da vida, e ninguém daquela multidão vai poder dizer sou eu, porque os nomes daqueles não estarão no livro da vida. Mas depois um outro livro será aberto, livro da morte, ou livro das obras. E esse livro das obras, ele vai começar o primeiro nome. E na hora que dizer o primeiro nome, alguém na multidão vai dizer sou eu. Porque é o livro daqueles que não creram no Senhor Jesus Cristo. Alguém, eu creio que alguém pode chegar e dizer assim, ei, para tudo. Para tudo. O meu nome era para estar naquele outro livro. Porque, Jesus, no teu nome eu expulsei demônios, no teu nome eu ajudei as pessoas, no teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu ia para a igreja, eu fiz um monte de coisa. Aí Jesus poderá dizer, Mateus 7:23, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O nome desta pessoa estará no livro das obras. E essas pessoas saberão exatamente porque elas serão condenadas. É o registro daquilo que foi feito. Em Mateus 12:36 diz, mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disseram hão de dar conta no dia do juízo. Lucas 8:17 diz, porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber se havia luz. Ainda em Romanos 2:16 diz, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho, as obras serão mostradas, a pessoa saberá exatamente aquilo que ela fez, e ela vai saber que ela não creu no Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, jamais colocou a sua vida em renúncia
diante de Cristo, jamais quis dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Senhor, essa vida que eu tenho aqui é para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Os pecadores mortos saberão porque estão sendo sentenciados. Ninguém vai ser esquecido, como diz a palavra, no mar, no Hades, no inferno, em nenhum lugar. Eles ressuscitarão e terão um corpo dotado de vida eterna, tá, gente? Vida eterna não é apenas para quem vai para o céu, não. As pessoas que serão jogadas no lago de fogo e enxofre também receberão uma vida eterna. Em Daniel 12:2 diz: multidão que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e para o desprezo eterno. João 5:29, Jesus diz: e os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. O resultado final deste julgamento, desta condenação, é o que está no versículo 15, que é o versículo que, se você não crê em Jesus hoje, você tem que temer esse versículo, porque ele diz: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. E a eterna separação de Deus, é o destino eterno dos incrédulos, é a segunda morte, como nós vimos no versículo 14. Eu trouxe aqui, meus irmãos, apenas alguns textos que falam da miséria indescritível que é o inferno. O lago de fogo e enxofre, fogo eterno, Mateus 25:41, onde o verme não morre, onde o fogo não se apaga, Marcos 9:44, lago que arde com fogo e enxofre, Apocalipse 21:8, o poço do abismo, Apocalipse 9:2, fora nas trevas, um lugar de choro e ranger de dentes, Mateus 8:12, fogo inextinguível, Lucas 3:17, fornalha acesa, Mateus 13:42, densas trevas, Judas 13, Apocalipse 14:11, a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. A mensagem do julgamento do grande trono branco é que não existe qualquer possibilidade de salvação após a morte, e que o homem deve confiar em Cristo na presente vida, para não ser condenado. Você pode receber essa mensagem e dizer assim para mim: pastor, eu não creio no seu ponto de vista, eu não entendo essa tua teologia assim. E é algo que você vai ter que arcar com essa tua responsabilidade de dizer isto. Mas mesmo que você diga para mim: eu não aceito isso, pastor. Tem uma coisa que nenhum cristão, pelo menos aquele que lê a Bíblia, pode negar, que é que você precisa crer no Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Isso você não tem como negar. Não tem como fugir disso. Essa mensagem, ela é forte. Essa mensagem, eu já preguei ela em outros momentos aqui na igreja, talvez você lembre, eu só mudo algumas coisas, mas o princípio é o mesmo. É a urgência que você tem hoje e a responsabilidade de ouvir uma mensagem em Apocalipse 20, e tomar uma atitude na tua vida. Não ignore o que está sendo pregado. Só quero ler um último versículo. João 5:24. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte
para a vida. Creia no Senhor Jesus Cristo hoje. Busque enquanto você consegue achá-lo. Pregue o Evangelho em tempo e fora de tempo. Porque nós não sabemos o dia e a hora que essas coisas vão acontecer. Uma pessoa me perguntou o seguinte: pastor, você acha que Jesus Cristo vai voltar agora? Eu falei, eu não sei, mas a gente, como cristão, deve viver na expectativa que Jesus vai voltar amanhã. Toda a nossa vida, Jesus vai voltar amanhã, ou Jesus vai voltar daqui a pouco. Essa é a nossa expectativa, e é por isso que devemos viver uma vida santa, uma vida reta, vivendo uma vida digna do Evangelho que nós recebemos, pregando o Evangelho fora de tempo, porque nós não sabemos o dia de amanhã. E enquanto Ele não vem, devemos sim dizer, Maranata, vem Senhor Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar. Depois nós cantaremos um último canto, um último louvor. Senhor, Tu conheces, meu Deus, cada pessoa que veio aqui hoje. Cada pessoa que ouviu desta mensagem, desta pregação, Pai. Eu peço, Senhor, que Teu Espírito Santo possa confirmá-la, conforme o Teu desejo, a Tua vontade no coração, Senhor. Nos corações aqui, ó Deus. Seja para alegrar, seja, Senhor, para trazer temor, Senhor. Mas independente, Senhor, da reação, Deus, que todos possam glorificar a Ti, Senhor, como único e suficiente Salvador, ó Pai. Que haja salvação hoje, Deus, que haja arrependimento, Senhor. Que haja hoje, Senhor, pessoas que vieram aqui para este culto, e elas possam dizer, Senhor, eu quero, Senhor, ser diferente, eu quero, Senhor, ter a minha vida transformada, meus pecados perdoados, eu quero, meu Deus, fazer parte desta primeira ressurreição, transforma, Deus, a minha vida, Senhor. Converta, Deus, os corações, e os corações serão convertidos. Mas também eu peço, Espírito Santo de Deus, alegre o coração dos meus irmãos, nessa expectativa gloriosa, Pai amado, de que nós, ó Pai amado, teremos participação na primeira ressurreição, seremos sacerdotes, ó Pai, reinaremos com o Senhor, ó Pai amado. Obrigado, Deus, pela graça recebida, Senhor, esse favor imerecido que nos alcançou, quando nós éramos parte dos mortos, o Senhor nos deu vida, Pai amado, e hoje, Senhor Deus, eu posso dizer, ó Pai amado, com alegria, o meu nome está registrado no livro da vida, glória ao Teu nome, Senhor. Mas também, Senhor, eu quero solicitar, Pai, que Teu Espírito Santo motive o coração dessa igreja, Senhor, motive o coração dos meus irmãos, o meu coração ainda mais, Senhor, para a urgência de pregar o Evangelho, Senhor Deus, de anunciar a mensagem de salvação, Senhor Deus, que sejamos, ó Pai, usados pelo Teu Espírito, para que pessoas possam confessar no coração Jesus Cristo como Senhor, ó Pai, para que elas sejam salvas, ó Deus. Então, ó Pai, eu quero encerrar esta oração, Senhor, orando, Pai, pelas nossas casas, pelas nossas famílias. Meu irmão, se você tem uma pessoa que precisa crer em Jesus Cristo como um único e suficiente Salvador, eu peço, ore por esta vida agora. Ore para que o Espírito Santo de Deus convença ela do pecado, da justiça e do juízo. Levante um clamor ao Senhor. Peça a Deus para que você seja usado, para que você seja aquele que vai levar a mensagem do Evangelho, para que haja salvação.
Deus, Tu conhece as nossas casas, os nossos lares, os nossos familiares, ó Pai. Tu sabes, ó Pai, exatamente daqueles que precisam, Senhor, da Tua salvação, Pai. E traga agora, Pai, pelo Teu Espírito, Senhor Deus, o desejo, a vontade, o ânimo, a coragem para pregar o Teu Evangelho, Senhor Deus. Porque a Tua palavra deixa muito bem clara como eles crerão se não há quem pregue. E nós queremos ser aqueles que pregam, ó Pai. E que haja salvação em nossa casa, em nossas famílias. Que as famílias de nossa igreja possam dizer assim: eu e minha casa servimos ao Senhor. Nos dê esta graça, Senhor. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor.